O Senhor se deu por nós e se humilhou, por amor. Meu Jesus, meu Jesus. Toda boca te proclame, toda língua te exalte, toda língua te exalte, todo lábio te bendiga. És Senhor, Senhor. E assim, em oração, estendemos nossos braços na direção do Padre Fabrício, entregando a sua vida e esse momento da partilha da palavra nas mãos, na intercessão daquela que permaneceu firme, em pé, diante da cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Você pode se sentar cantando: o Senhor se deu por mim. O Senhor se deu por mim e por nós. O Senhor se deu por nós e se humilhou por amor. Meu Jesus, toda boca te proclame, toda língua te exalte, toda língua te exalte, todo lábio te bendiga, todo lábio te bendiga. És Senhor. Nós já estamos nesse clima de reflexão. E eu queria convidar aqueles que estão andando que façam essa reflexão sentado. É muito mais fácil. Se você encontra seu lugar, você não atrapalha nem quem prega, nem quem está escutando a pregação. Encontre o seu lugar. Nesse dia em que a igreja se encontra diante de um grande mistério, a sensação, a espiritualidade que nós vivemos é de uma constante tensão. Como aquele dia que a gente acorda e parece que vai acontecer alguma coisa naquele dia. O nosso coração vai crescendo em direção daquelas 15 horas da tarde, daquele momento da misericórdia. E nós vamos viver isso tão bonito hoje, quando os sacerdotes entrarem aqui nesse centro de evangelização em silêncio. Porque os gestos vão dizer muito mais. Mas nós precisamos estar preparados. Por isso o anúncio da palavra nessa manhã quer provocar você numa resposta. O anúncio da palavra nessa manhã, nesse clima maravilhoso que nós estamos, que não é clima de tristeza. Se tem um tempo onde o cristão não pode viver a tristeza, é dentro do tríduo pascal, que é a fonte da nossa alegria. Se nós estamos mais contritos, se os tons são menores, se o clima é de reflexão, não é de tristeza, mas é para a gente conseguir digerir o tamanho daquilo que nós estamos vivendo. Nessa manhã eu quero preparar você para viver essa experiência da adoração da Santa Cruz às 3 horas da tarde. Mas eu quero te ajudar a se preparar. Eu quero colocar você dentro de uma dinâmica de tensão,
entre duas realidades. Quando a gente é pequeno, a gente faz aquela brincadeira na escola do cabo de guerra, não é? Fica um time de um lado, um time do outro lado, e existe aquela tensão. Quem vai vencer? Agora, na parte da manhã, eu quero te colocar diante de dois grupos, para que você tome uma decisão. Pega comigo o Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 35 ao 41. E à medida que nós formos partilhando, nós vamos crescendo na oração, nós vamos crescendo nesse clima de reflexão. Esse é o primeiro capítulo do Evangelho de João. É o capítulo inicial. E eu vou te apresentar aqui nesses primeiros versículos um primeiro grupo. Preste atenção em tudo aquilo que esse primeiro grupo vive, em tudo aquilo que esse primeiro grupo experimenta. Porque depois eu vou te deixar livre para tomar uma decisão, mas eu já quero te dizer como eu gostaria de que você se encontrasse nesse primeiro grupo. Você vai ficar livre, mas presta atenção. Assim como Deus nos colocou diante da vida e da morte, e ainda diz através do profeta: escolhe, pois, a vida. Eu estou te colocando diante de dois grupos. Estou te dizendo, escolhe por esse grupo primeiro aqui. É o primeiro capítulo do Evangelho de João. Eu vou proclamar o Evangelho e depois nós vamos parte por parte para conhecer esse primeiro grupo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram essa declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido a declaração de João e seguiu Jesus. Versículo 41. Ele encontrou primeiro o próprio irmão, Simão, e lhe falou: encontramos o Cristo. Palavra da salvação. Eu quero falar para você sobre esse primeiro grupo. Sobre esse grupo que está reunido nesse cenário. Versículos antes, o Evangelho vai dizer que eles estavam nas mediações de Betânia, perto do Rio Jordão. Betânia, que depois, mais para frente, vai ficar conhecida como a cidade da casa dos amigos de Jesus. O Rio Jordão, onde Jesus encontrou o seu primo João Batista. O Rio Jordão, que é o cenário onde a voz de Deus anunciou: este é o meu filho amado. Esse é o cenário onde esse grupo se encontra. E esses 2 discípulos, eles são instruídos por uma pessoa. Esses 2 discípulos são conduzidos por alguém. Esse alguém é João Batista. João Batista, que é o precursor. João Batista, que é o apresentador do Cordeiro de Deus. Vejam o cenário, vejam as pessoas, vejam o clima desse lugar de amizade, da manifestação da voz de Deus, de João Batista, o apresentador, e desses 2 discípulos, que, seguindo a orientação de João Batista, o precursor, começam a seguir Jesus. Naquela época,
até hoje ainda é assim, na escola rabínica, para os judeus, são os discípulos que escolhem um mestre. São os discípulos que escolhem a quem eles vão seguir. E aqui esses 2 discípulos fizeram isso, seguiram Jesus. Porém, o discipulado de Jesus é diferente. E a diferença está aqui, não somos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Até aqui nessa parte, onde os discípulos são conduzidos por João, e eles tomam a decisão de seguir Jesus, preste atenção. Jesus está completamente passivo. Jesus está sofrendo a situação de ser seguido. Mas João sempre apresenta Jesus como o protagonista, como aquele que realiza o evangelho. E Jesus vai dar uma virada nessa situação. Jesus que estava sendo seguido, Jesus que estava sendo enxergado por aqueles discípulos, diz o evangelho que Jesus para agora. Que Jesus se volta. Que Jesus se volta para os discípulos e vendo os discípulos, preste atenção, aquele que era visto, agora enxerga. Os discípulos que viam o Senhor agora são enxergados por Ele. E preste atenção que nesse versículo 38, do 1º capítulo de João, está escrito aí a primeira palavra, a primeira vez que o próprio Jesus fala no Evangelho. É quando Jesus se volta para esses discípulos, é quando Jesus se volta para eles e Jesus faz uma pergunta. Jesus diz para eles: que procurais? Aqueles homens que começaram a seguir Jesus, é assim que Jesus os recebe. Que procurais? Como que Jesus está apresentando, quando a gente vai em vários lugares, as pessoas com aquele colete, né, dizem assim: posso te ajudar? Não tem uns carros por aí que a gente anda e tem atrás o número do telefone assim: como estou dirigindo? Jesus estava se apresentando e dizendo: o que você está procurando? E o que para nós pode soar com a falta de educação, Jesus estava abrindo as portas do Evangelho. Jesus estava abrindo as portas dele mesmo para aqueles 2 homens o conhecerem. Porque quando Jesus pergunta: que procurais? Os papéis se invertem agora. E aquele que tinha sido escolhido pelos discípulos passa agora a ser ele a escolher por aqueles homens. E quando Jesus pergunta: que procurais? Jesus quer uma resposta. Que procurais? E nesse primeiro grupo eles dão a resposta. Aqueles homens foram movidos pelo desejo de encontrar um mestre. Eles foram sim procurar o Senhor, mas para encontrar uma pessoa. E a resposta que eles dão é Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Aqueles 2 discípulos não queriam saber o endereço de Jesus. Aqueles 2 discípulos não estavam perseguindo Jesus, eles estavam seguindo. Onde moras? Aonde é o lugar que nós celebramos a nossa intimidade? Aonde é o lugar onde, se alguém quer me conhecer, que essa pessoa precisa frequentar? Quer me conhecer? Frequente a minha casa. Quer me encontrar? Me busque na minha casa. Hoje algumas pessoas experimentam isso diferente, né? Se você quer se esconder dessa pessoa, vai na casa dele, porque muitas vezes ele não vai em casa. Mas Jesus tinha uma casa, e esses discípulos estavam dizendo: deixa eu te conhecer, Senhor. Eu quero escolher por ti, Senhor. Onde moras? Eles estavam buscando Jesus com esse desejo de intimidade com o Senhor. E aquela pergunta que parece hostil: que procurais? Agora revela toda a doçura. Quando Jesus toca na motivação do coração daqueles homens, de busca de um mestre, Jesus abre de forma plena
a sua vida e diz: vinde e vede. Jesus estava dizendo: eu sou inteiro de vocês. Vinde me conhecei. Vinde ficai comigo. Vinde ser meus discípulos. Porque o discípulo fica com o mestre. Como nós estávamos aqui agora aos pés da cruz. Por isso essa espiritualidade do ficar e do permanecer é que vai nos sustentar diante do mistério de hoje. Diante do mistério que a igreja celebra. Jesus abriu as portas da sua vida. Jesus estava dizendo: vinde e vede. É esse o grupo, o primeiro grupo, vinde e vede. E que experiência que aqueles homens fizeram? Diz o Evangelho: eles foram, viram onde ele morava, permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 da tarde. Então o Evangelho diz que eles ficaram com Jesus até as 4 horas da tarde. E qual é o fim da história? Conta o último versículo, versículo 40. André, um dos 2 discípulos, esteve com o seu irmão Simão e resumiu a experiência que ele fez: encontramos o Cristo. Escuta isso: encontramos o Cristo. Essa é a espiritualidade do dia de hoje, desse primeiro grupo, de quem segue o Senhor e traz no coração o desejo de encontrar o Senhor. Hoje não é um dia para você perder o seu Senhor. Hoje não é um dia de tristeza, hoje é um dia de encontrar o Senhor do jeito que Ele é, na intimidade. Vinde e vede. Vinde e vede e me encontrai. Esse é o primeiro grupo. Lembra do cabo de guerra? Esse primeiro grupo está do lado de cá. Eles querem encontrar o Senhor. Só que existe do outro lado do cabo de guerra, que dá a tensão dessa corda, um outro grupo. Pega comigo agora o mesmo Evangelho de João, capítulo 18. Fizemos todo o caminho de entender o início do Evangelho. E agora no capítulo 18, versículos do 1 ao 8. E por fim o versículo 12. João capítulo 18, versículo de 1 a 8. E depois o versículo 12. Eu vou proclamar o Evangelho e vou fazer o mesmo caminho, de ir parte por parte. Da mesma forma como eu descrevi esse grupo que encontrou o Cristo, que estava ali às margens do Rio Jordão, naquela cidade conhecida mais para frente como a cidade dos amigos de Jesus. Aqueles que buscavam um mestre, aqueles que escutaram aquela pergunta: a que procurais? Nós procuramos um mestre, nós queremos estar contigo. E eles escutaram: vinde e vede. Do outro lado está esse grupo. Escuta a proclamação do Evangelho. Dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes ali se reunia com seus discípulos. Judas levou o batalhão romano e os guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus, com lanternas, tochas e armas, e chegou ali. Jesus então, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, saiu e disse: a quem procurais? A Jesus de Nazaré, responderam. Ele disse: sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra.
De novo perguntou-lhes: a quem procurais? Responderam: a Jesus de Nazaré. Jesus retomou: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem. Versículo 12 agora. O batalhão, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Palavra da salvação. Veja como vai crescendo a tensão agora. Não estamos mais à margem do Rio Jordão, nem naquela cidade que era conhecida como cidade dos amigos de Jesus. Estamos agora além da torrente do Cedron, um vale que separa o monte onde está Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Jesus agora está num jardim. E comece a desenhar comigo esse cenário. Jesus está num jardim. Um jardim que agora é antídoto contra aquele outro jardim, onde Adão foi preso pelo pecado. Nesse jardim agora, o das oliveiras, o novo Adão não vai ser preso pelo pecado, mas ele vai se entregar. Aqui está o remédio da queda do Adão naquele jardim, que agora começa a ser resgatada pelo novo Adão, que é Jesus, que não se deixa prender, mas que ele toma a iniciativa e se entrega. É um jardim. Acompanha comigo agora. No primeiro grupo, o grande apresentador era João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor. Nesse grupo aqui agora, quem é o apresentador? Não mais João Batista, o precursor. Agora, quem conduz o grupo é Judas, o traidor. É Judas que conduz. Se João Batista conduziu um pequeno grupo de 2 discípulos, Judas, que conhecia aquele lugar, também conduz um grupo que é muito maior, que tem um tamanho muito maior do que o outro grupo. Imagina um cabo de guerra entre 2 discípulos. E agora esse grande grupo, que diz o Evangelho, Judas levou o batalhão romano e os guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. Diz os estudos bíblicos, diz a exegese bíblica, que um batalhão romano era composto de no mínimo 100 homens. Judas estava conduzindo um grupo de 100 soldados. Junto com 100 soldados romanos, vieram os guardas dos sumos sacerdotes, vieram os fariseus. E o Evangelho ainda descreve aqueles 2 discípulos que deixaram tudo e simplesmente seguiram o Senhor. Esse outro grupo do lado de cá agora, diz o Evangelho, eles estavam munidos de lanternas, tochas e armas. O grupo dos discípulos saíram para seguir o Senhor. Judas, o batalhão romano, com os guardas do sumo sacerdote e dos fariseus, munidos de tochas, lanternas e armas, saíram para perseguir o Senhor. Saíram para perseguir, saíram para prender. Veja a diferença, veja a crescente da tensão, do clima de amizade que existia entre aqueles discípulos que queriam um mestre, e agora o clima de tensão entre o discípulo que vendeu o mestre. Vai crescendo a tensão. Eram somente 2 pessoas, agora nós temos mais de 100 pessoas que estão prendendo o Senhor. Assim como Jesus começou a ser seguido por aqueles discípulos, Jesus agora por esses são perseguidos.
ele começa a ser perseguido. E diz o Evangelho assim: o mesmo Jesus que foi protagonista no primeiro capítulo, não vai se deixar prender, mas ele vai ter o controle da situação. Diz o Evangelho assim: Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e disse. E o que é que Jesus disse para aquele grupo, minha gente? Jesus saiu e disse para aquele grupo que veio perseguir. Jesus fez uma pergunta. E que pergunta foi essa? A quem procurais? Jesus é imparcial. Do mesmo jeito que ele recebe os que estão o seguindo, ele recebe os que estão perseguindo. Do mesmo jeito que Jesus toma a iniciativa de acolhimento daqueles 2 homens, Jesus toma a iniciativa de acolhimento desse grupo que o quer perseguir. E a pergunta dele é: a quem procurais? O coração de Jesus estava se abrindo novamente, como se abriu para acolher aqueles 2 discípulos, para acolher aquele grupo, e está perguntando: a quem procurais? Jesus estava provocando naqueles homens uma experiência. Jesus estava começando a abrir as portas da sua vida e do Evangelho para aqueles homens experimentarem, como abriu para aqueles 2 discípulos que foram conduzidos por João Batista. E o que acontece? Acompanha comigo o Evangelho. Jesus faz uma pergunta: a quem procurais? Quando Jesus faz essa pergunta àqueles 2 discípulos, Jesus quer tocar no que buscava o coração daqueles discípulos. E Jesus ouve a resposta daqueles 2 discípulos: Rabi, onde moras? Aqueles discípulos, seguidores de João Batista e agora seguidores de Jesus, estavam dizendo: nós queremos somente a Ti, Senhor. O Evangelho não conta que aqueles discípulos levaram nada, não diz se eles levaram tochas, se eles levaram armas, sacolas, bolsas, simplesmente diz: eles saíram para seguir, e o que eles queriam? Somente Jesus. O outro grupo tem a mesma oportunidade: a quem procurais? E quando Jesus pergunta a quem procurais, Jesus quer tocar no que busca o coração daqueles homens. Jesus quer entrar no coração daqueles homens para saciar a sede daquilo que eles buscam. E se os outros 2 discípulos responderam: buscamos um mestre, esse grande grupo vai responder a pergunta: a quem procurais? Eles respondem dizendo: a Jesus de Nazaré. E quem era naquele tempo Jesus de Nazaré? Quem era esse tal Jesus? Esse tal Jesus era um homem de currículo negro, acusado de blasfêmia, porque se dizia o filho do homem, acusado de desordeiro porque curava no dia de sábado. Esse Jesus de Nazaré, e é essa experiência que Jesus faz quando pergunta a quem procurais. Ele toca o coração daqueles homens, buscavam um criminoso. O coração daqueles homens perseguiam aquele que era o desordeiro, porque fazia o bem no dia do sábado, porque multiplicava os pães, porque revivificou o filho da viúva de Naim. Aqueles homens vieram obstinados, não para seguir, mas para perseguir. E mais, quando Jesus pergunta a quem procurais, eles respondem: a Jesus de Nazaré, com a petulância de quem pagou por Jesus. Esse grupo estava indo buscar a mercadoria que Judas tinha vendido por 30 moedas de prata. Assim como nós muitas vezes somos extremamente arrogantes e petulantes, quando vamos no balcão de uma loja reclamar os nossos direitos porque nós pagamos e queremos.
Quantas vezes nós humilhamos as pessoas porque nós estávamos no nosso direito, nós pagamos e queremos. Esse grupo, quando Jesus perguntou a quem procurais, eles estavam dizendo: queremos a mercadoria que nós compramos. Esse Judas, o traidor, nos vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. A quem procurais? Comece a discernir comigo qual desses dois grupos você participa. Comece a escolher comigo, para que nós possamos experimentar a espiritualidade desse dia. É preciso que você tome uma decisão livre. Mas o Evangelho ainda continua. Jesus pergunta a quem procurais, e eles respondem a Jesus de Nazaré. E o que Jesus faz? Foge? Mente? Não. Quando Jesus perguntou a quem procurais, a mesma disposição que Jesus teve de se revelar àqueles dois discípulos enviados por João Batista, Jesus está disposto a se revelar por inteiro. E o ápice da revelação de quem é Jesus no Evangelho de João é quando ele faz essa proclamação: sou eu. É assim que Jesus se define. Enquanto eles definiram Jesus de Nazaré como o criminoso, como aquele que eles compraram, como aquele que fez arruaça nos dias de sábado porque curou, Jesus se define a partir daquilo que ele é. Como quando Deus se apresentou no Antigo Testamento para Moisés dizendo: eu sou. Agora aqui Jesus se revela por inteiro àquele grupo dizendo: sou eu. E veja, minha gente, agora, que estupidez da força da proclamação desse nome, sou eu. Existia desse lado aqui 100 soldados romanos, mais os guardas dos fariseus e dos sumos sacerdotes, com lanternas, tochas e armas. Veja o cabo de guerra que foi instalado agora entre um homem, Jesus, e esse grande grupo. Quem venceu? Quem venceria um cabo de guerra com 100 homens do lado de lá e um só do lado de cá? A lógica humana teria desse homem sozinho aqui um perdedor. Mas quando Jesus proclama: sou eu, diz o Evangelho, quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Enquanto aqueles dois primeiros discípulos se aproximaram do Senhor, escolheram estar somente com Ele durante um dia todo, conheceram a intimidade do Senhor para depois proclamar: encontramos o Cristo. Esses discípulos agora, chefiados por Judas, o traidor, esses soldados chefiados por Judas, o traidor, quando escutam quem é o Senhor, não se aproximam. Diz o Evangelho que eles recuam e caem por terra. Olha a força que existe entre aquilo que o Senhor é contra aquilo que o Senhor faz. Aqueles homens estavam buscando tudo aquilo que o Senhor Jesus fazia. Aquele grupo estava perseguindo o Senhor por causa das obras do Senhor. E como é que Jesus vence aquele grupo? Dizendo simplesmente que Ele é. E Ele vence esse grupo. Ele vence esse grupo e Ele pergunta uma segunda vez. Jesus é insistente quando Ele quer conquistar o coração de alguém, e Ele pergunta mais uma vez: a quem procurais? Jesus estava dizendo assim: eu vou te dar mais uma segunda chance. Sabe quando a gente está querendo ajudar um aluno na resposta, e a gente fala assim, ó, a primeira letra começa com... Jesus estava dizendo: eu vou te perguntar de novo, a quem procurais?
Mas eles não trocam o Jesus de Nazaré por um mestre. E eles querem o criminoso Jesus de Nazaré. Eles querem o homem que blasfema, Jesus de Nazaré. E qual é o final dessa história, meus irmãos? Versículo 12. O batalhão, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Veja agora, para você tomar a sua decisão. O primeiro grupo terminou a experiência proclamando: encontramos o Cristo. O segundo grupo terminou a sua experiência proclamando: prendemos o Cristo. Eu quero te ajudar a responder essa pergunta. Quem você tem procurado? Você tem procurado o Senhor como quem quer um mestre? Como quem esquece tudo que tem, se despoja de tudo simplesmente para ficar com o Senhor? Ou eu e você fazemos parte do grupo que se aproximou de Jesus como quem se aproxima de um mercado, exigindo que eu tenha o direito? O primeiro grupo se aproximou de Jesus e gastou tempo com Ele. Passou um dia inteiro com Jesus, permaneceu com Ele. O segundo grupo chegou e exigiu o que queria. Meus irmãos, essa é uma das épocas em que as igrejas ficam mais cheias, em que pessoas e cristãos que nunca vêm à missa, vêm nos dias da Semana Santa. Gente que nem passa na frente da igreja, mas nos dias da Semana Santa eles vêm. Pode ser que tenha alguns aqui assim. Tomara que todos vocês sejam desse grupo. E os que estão em casa também. Não estou condenando ninguém. Só estou dizendo que muitas vezes nós chegamos na última hora. Como esses discípulos chegaram na última hora. Esse discípulo traidor, junto com esse grupo de soldados, chegou na última hora e ainda queria exigir. Quando aqueles homens que buscavam as coisas do Senhor escutaram quem Ele era, eles recuaram e caíram. Sabe por quê, meus irmãos? Quem persegue Jesus Cristo por causa daquilo que Ele faz, prestem atenção nisso. É importante para a decisão que vocês vão tomar. Quem persegue Jesus por aquilo que Ele faz, é incapaz de suportar o peso daquilo que Jesus é. Vou repetir. Aqueles que perseguem Jesus por aquilo que Ele faz, curas, milagres, prodígios, aqueles que procuram Jesus simplesmente por aquilo que Ele faz, esses são incapazes de suportar o peso da graça daquilo que Jesus é. Por isso que aquela multidão que buscava Jesus por causa da multiplicação dos pães, porque viram a ressurreição de Lázaro, aquela grande multidão desapareceu diante de um grande cabo de guerra, que é a cruz de Cristo. Sobraram muito poucos ali, porque diante da cruz de Cristo não se enxergava o homem dos milagres, se enxergava apenas aquilo que Ele era. A maturidade da experiência de quem proclama encontramos o Cristo depende dessa experiência. A quem procurais? Estou te fazendo essa pergunta. A quem procurais? Procurais o realizador dos milagres? Procurais o poderoso e o grandioso homem? Cuidado, hoje você vai encontrar ele morto na cruz, fraco, abandonado. Aqueles que procuram o grandioso Jesus se decepcionam com a morte da cruz.
Aqueles que buscaram Jesus por aquilo que Ele é, se encantaram com a cruz e foram fiéis até o final. E daí nasceu a Igreja Católica, Apostólica Romana, da qual eu e você fazemos parte. Isso, pode aplaudir a sua igreja. Nascemos dessa experiência. E que bom que a atenção desse cabo de guerra foi colocada assim com essa tranquilidade. Você pode escolher agora. Qual grupo você quer estar? No grupo que depois vai proclamar: encontramos o Cristo. Olha, nós estivemos com Ele, passamos o dia todo com Ele, aprendemos quem Ele é. Ou vocês querem estar no grupo que pagou, exigiu e saiu proclamando: prendemos o Cristo? A quem procurais? Feche os seus olhos agora, ajudados por essa música que nos ajuda a rezar. À medida que esse som vai subindo, parece que vai crescendo dentro de nós o desejo de dar uma resposta. Quem você está procurando, meu irmão? Imagina Jesus saindo pelas praias do Brasil agora, por tantas casas que no dia de hoje estão fazendo churrasco, por muitos shoppings lotados, e Jesus perguntando: a quem procurais? Jesus andando no nosso meio aqui na Canção Nova e dizendo: a quem procurais? Vai ficando de pé agora. Essa pergunta vai ser a direção da nossa oração agora. Eu mostrei para você dois grupos. O grupo daqueles que buscaram as coisas do Senhor. O grupo que até pagou, gente, para levar Jesus. O grupo que saiu orgulhoso dizendo: prendemos o Senhor. Ninguém prendeu o Senhor, Ele se entregou. Saíram cantando vitória e eram os mais derrotados. Foram derrubados simplesmente pela proclamação daquilo que o Senhor é. E aquele pequeno grupo dos 2 discípulos fez a experiência de encontrar o Senhor. Aqueles 2 discípulos estavam o tempo todo dizendo para Jesus assim: só quero a Ti, Senhor, me basta. Feche os seus olhos agora. Escuta essa pergunta e responda: a quem você tem procurado, minha filha? A quem procurais, meu filho? A quem procurais, jovem? A quem procura? A quem procurais? Mestre, nós te procuramos. A Jesus de Nazaré, Mestre. Faça a experiência agora de se esvaziar. Como aqueles discípulos deixaram todas as coisas para seguir o Senhor. O Evangelho não conta que eles levaram nada, simplesmente fala: seguiram o Senhor. Feche os seus olhos agora, é a nossa oração. Quando a gente fecha o olho, a gente fica pobre de tudo aquilo que está à nossa volta. Se empobreça agora, feche os seus olhos. E escolha de que lado você está. Do grupo dos que encontraram Cristo ou dos que prenderam Cristo? Daqueles que deixaram tudo para seguir o Senhor, ou daqueles que acreditaram serem o dono de Jesus, que é o tudo? Responda agora, no seu coração: a quem procurais? Você que está em casa,
Responda agora, a sua resposta vai ser a oração: a quem procurais? Nós queremos somente a Ti, Senhor. Vamos rezar isso agora, vamos nos esvaziar e tomar uma decisão. Você, no final dessa oração, vai precisar tomar uma decisão. Qual é a sua decisão? Não tenha medo de enxergar que talvez você estivesse nesse grupo que persegue as curas do Senhor, que persegue os milagres do Senhor, mas hoje essa pergunta te dá o direito de passar para esse outro grupo dos discípulos. E os discípulos que chegarem, sejam bem-vindos. Feche os seus olhos agora, põe a mão no seu coração e vamos rezar assim. Quero me esvaziar de tudo que tenho e sou, de tudo que tenho e sou. Quero só o Senhor. Decidi escolher a melhor parte. A melhor parte que é estar contigo aqui. Do início, quero me esvaziar. Quero me esvaziar de tudo que tenho e sou, de tudo que tenho e sou. Quero só o Senhor. Decidi escolher. Decidi escolher a melhor parte que é estar contigo aqui. Deus meu, amado meu, eu quero só em Ti me encontrar. Deus meu, amado meu, não vim buscar o que podes me dar. Deus meu, amado meu, eu quero só em Ti me encontrar. Deus meu, amado meu, não vim buscar o que podes me dar. Só quero a Ti, só quero a Ti. Só quero a Ti. Só quero a Ti. Só quero a Ti, cante. Só quero a Ti. Cante com sua alma. Só quero a Ti. Só quero a Ti. Só quero a Ti. Só quero a Ti. Isso, responde: a quem procurais? A quem procurais? Repete isso mais uma vez. A quem procurais, povo de Deus? Só quero a Ti. Isso. Preste atenção agora. O Evangelho nos dois grupos tem em comum o protagonista, aquele que realiza aquele momento é Jesus. E ele usa a mesma pergunta: a quem procurais? E ele dá a mesma oportunidade para os dois grupos, para que eles conheçam e estejam com ele. Mas Jesus respeitou a decisão. Feche os seus olhos agora e tome a sua decisão. Jesus vai te respeitar. É amor também
Respeito é amor também. Mas escute todo o evangelho, a pregação, escute a música, o que a música diz. E eu estou te pedindo, Senhor, que toda essa palavra, que todo esse momento seja capaz de entrar no coração desses homens e dessas mulheres, para que eles tomem a melhor decisão, para que eles escolham a maturidade de deixar as coisas do Senhor para buscar o Senhor das coisas, de deixar o Senhor dos milagres para buscar simplesmente o Senhor. Sim, Jesus, eu estou te pedindo essa maturidade para o teu povo, para que eles não fujam do momento da cruz, aonde os milagres desapareceram, aonde as curas desapareceram, aonde tudo aquilo que foi realizado de grandioso desapareceu, e sobrou simplesmente aquilo que tu és, Senhor. E aqueles que se enfraqueceram, viciados nas curas e nos milagres, não suportaram o peso da revelação daquilo que tu és, Senhor. E esse povo recuou, caiu. Nos levanta agora, Senhor. Nos sustenta como verdadeiros discípulos que podem proclamar: encontramos o Cristo. Proclame isso comigo agora: encontramos o Cristo. Encontramos o Cristo. Eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Cristo. Eu escolho por Cristo. Eu escolho por Cristo. Mais do que as coisas de Cristo. Mais do que as coisas de Cristo. Eu escolho estar com o Senhor. Eu escolho estar com o Senhor. Eu quero ser discípulo de Cristo. Eu quero ser discípula de Cristo. E preste atenção, meu irmão, que essa é uma escolha que precisa ser atualizada todos os dias. Não existe pecado de buscar as curas do Senhor. Mas se eu busco as curas e esqueço do Senhor das curas, eu me torno um perseguidor do Senhor, um perseguidor da igreja, e deixo de ser um seguidor do Senhor. Vai repetindo no seu coração: só quero a Ti, Senhor. Só quero a Ti, Senhor. Isso é a nossa oração nesse dia de tranquilidade e sobriedade, mas não de menos oração, de menos fervor. Quando André fez a experiência de encontrar o Senhor, sabe o que André fez, diz o Evangelho? Ele saiu e o primeiro que ele encontrou, ele contou a experiência. O mundo está esperando vocês lá fora, ansioso para escutar a experiência que você fez. As pessoas da sua casa que estão assistindo você pela televisão para te ver, estão esperando que você volte lá proclamando: encontramos o Cristo. Por isso hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de encontrar o Senhor. E para um discípulo não é tristeza encontrar com o Mestre, ainda que hoje seja o dia da sua morte, mas nós sabemos que Ele vai ressuscitar. Erga os seus braços agora, e como discípulos que estão buscando um Mestre, nós já encontramos o nosso. Nós já encontramos onde Ele mora. Ele mora aqui, na Igreja Católica, Apostólica, Romana. É aqui que Ele mora. Ele está aqui. Erga os seus braços agora e cante isso com muita força: eu quero me esvaziar, Senhor, de tudo que eu tenho e sou. E façamos dessa oração, dessa música, a nossa oração, com fervor. Hoje não é dia de tristeza, nós podemos rezar com fervor. Nós podemos proclamar: queremos a Ti, Senhor. Proclama isso: eu quero me esvaziar agora, Senhor. E use essa música agora para rezar. Se esvazie de todas as coisas e fique somente com o Senhor. Vamos juntos: quero me esvaziar, Senhor. Quero me esvaziar de tudo que tenho e sou. De tudo que tenho e sou, quero só o Senhor. Decidi escolher a melhor parte que é estar contigo aqui. Canta mais forte: quero me esvaziar, vai lá. Quero me esvaziar de tudo que tenho e sou, de tudo que tenho e sou. Quero só o Senhor. Decidi
seu braço ainda mais em cima e cante: só quero a Ti. Só quero a Ti. Cante forte: só quero a Ti. Só quero a Ti. Só quero a Ti. Só quero a Ti, Jesus. Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Só quero a Ti. Só quero a Ti, Jesus. Jesus, meu amor, meu amor. Só quero a Ti. Só quero a Ti, Jesus. Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Só quero a Ti. Só quero a Ti, Jesus. Jesus, meu amor, meu amor. Você cantando: só quero a Ti. Só quero a Ti. Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Cante forte: só quero. Só quero a Ti, Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Só quero a Ti. Só quero a Ti, Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Cante forte: só quero. Só quero a Ti, Jesus, meu Senhor. Deus meu, amado meu, Deus meu, amado meu. Eu quero só em Ti me encontrar. Deus meu, amado meu. Não vim buscar o que podes me dar. Deus meu, amado meu. Eu quero só em Ti me encontrar. Deus meu, amado meu. Não vim buscar. Você cantando: Deus meu, amado meu. Deus meu. Só em Ti me encontrar. Deus meu, amado meu. Não vim buscar o que podes me dar. E o fim dessa história aqui, assim como nós vimos o fim do primeiro grupo, encontramos o Cristo. O segundo grupo, prendemos o Cristo. Nós precisamos dar um final para essa história aqui. E o final que acontece é assim: aquele grande grupo dos 100 guardas, dos perseguidores, diante desse grupinho pequeno dos 2 discípulos, as coisas começam a se inverter. À medida que você foi dando a sua resposta, o grupo dos discípulos foi crescendo. E eu quero terminar essa pregação assim, te dando espaço de silêncio, só com essa música, com esses meninos que são um instrumento que nos ajuda a rezar. Olha, fecha os seus olhos e imagina agora você dando a sua resposta para Deus. A quem procurais? A quem procurais? Por quem procurais? Deixa crescer essa música agora. A sobriedade. E dê a sua resposta agora para o Senhor.
preste atenção durante todo o dia de hoje. O silêncio que a igreja faz é o espaço que a igreja te dá para você entregar a sua resposta. O silêncio que nós fazemos hoje não é a ausência de palavras ou tristeza. O silêncio que nós fazemos é o espaço para que você dê a sua resposta. Hoje à tarde, os padres vão entrar por esse corredor em silêncio. A celebração vai acontecer sóbria. Mas não esqueça de preencher o silêncio desse dia com a autoridade da sua resposta. Que como um eco, fique a voz do Senhor te fazendo essa pergunta: a quem procurais? Eu vou encerrar a pregação assim, porque a pregação não termina com a pergunta. E aí você vai poder dizer que veio na canção 9 e foi pregador aqui. Porque assim como Jesus abriu o espaço da vida dele para aqueles homens conhecerem, eu estou abrindo o espaço dessa pregação para você. A pregação não termina com a pergunta. Ela termina com a sua resposta. A minha parte foi trazer a pergunta: a quem procurais? A sua parte é dar a resposta. CançãoNovaPlay.com. Assine já!